Olá, eu estou fazendo esse vídeo a respeito de análise exploratória de dados no R, especificamente RStudio. E para isso eu vou falar um pouquinho da inicialização do R antes de entrar na análise de dados propriamente dita. Então, para inicializarmos, nós podemos abrir um script que já tenhamos criado, que já está no nosso banco de dados, ou podemos criar um novo script a partir da abertura de file, no file rscript. Ele vai abrir um script e podemos trabalhar dentro desse novo também. Mas aqui vamos utilizar o que eu já havia criado. Outro fator importante é de organização. É interessante que os scripts estejam salvos em uma pasta, enquanto os dados estejam salvos em outra pasta. Isso facilita a análise, isso facilita a organização. Então, vamos para a análise exploratória de dados. Uma coisa interessante é sempre remover todas as variáveis que já estejam salvas no R, para não haver confusão e ler dados errôneos. Outra coisa é setar o diretório. Diretório é onde o meu script está salvo, e a partir de onde irei navegar para encontrar meus dados. Então, vamos setar o diretório. Essa é uma forma mais rápida, que o diretório é setado exatamente onde está salvo o script. E existem outras formas de selecionar. Se a gente digitar aqui get working directory, ele vai me falar onde é que esse arquivo está salvo. Então, é uma maneira de ter certeza se seu diretório está corretamente setado. O próximo passo que irei fazer é a instalação de pacotes e a leitura das libraries. Para análise exploratória, vou usar um pacote estatístico, que se chama FBasics. Existem outros e existe também do próprio RBase. Mas eu acho o FBasics interessante e vale a pena estudá-lo. Então vamos instalar esse pacote. Ele às vezes demora um pouquinho, mas tudo está certo no final. Aqui instalou. Após feita a instalação, nós vamos ler. Às vezes dá uns errinhos assim, mas é só pedir para ele ler de novo. Esse atalho para passar do script para o console é o Ctrl Enter. Se for no RGui, é o Ctrl R. Então, feita essa leitura de pacotes, a instalação dos pacotes que julgo interessante para análise, nós vamos então partir para a leitura dos dados. Nesse caso, eu vou passar um exemplo com dados de análise de solo. E meus dados não estão salvos no meu diretório, exatamente no diretório em que está salvo o meu script, que se chama scripts.r. Então, o que eu vou pedir para o R fazer, esses dois pontinhos, que é voltar uma pasta, e para ele procurar a pasta solo. E dentro da pasta solo, esse dado que eu quero analisar, que ele é um CSV. Então, eu vou setar algumas coisas, que no caso, o cabeçalho dos meus dados no Excel, ele é verdadeiro, então eu vou colocar que ele é true. E o separador é ponto e vírgula. Existem vários separadores, existe vírgula, existe tabulação. É importante fazer essa setagem, porque ao lermos nossos dados, é como que ele vai entender que está separado as colunas. Então, aqui eu tenho 9 variáveis. Se eu setasse isso como uma vírgula, eu passei a ter uma variável. Então, é importante essa observação. Vamos lá dar Ctrl Enter de novo. Feita a leitura dos dados, vamos visualizá-los para obter algumas informações adicionais sobre eles. Vamos dar uma visão geral sobre os nossos dados. Uma forma é abrir, chama os names desse conjunto. Os names basicamente vai nos devolver o nome de cada variável, o nome de cada coluna presente nessa tabelinha aqui, nesse data frame. Então, nós temos x, y, id e as variáveis químicas do solo. Tudo bem, nós podemos abrir dessa forma, apenas com os names. Podemos também clicar nessa tabelazinha que aparece aqui e vai abrir a janela com meus dados, todos os meus dados, não apenas os nomes deles. Então, a gente pode ter uma ideia melhor, a gente pode navegar por eles
São 118 dados, mas é apenas isso, é apenas visualizá-los para entender se não tem algum problema, se não lemos o arquivo de forma errada, se não usamos um separador errado, se a separação decimal aqui não está em vírgula no lugar de ponto, isso acaba dando uma confusão também. Mas ok. Outra ferramenta interessante do R é o Summary. Esse Summary, vou maximizar o meu console para melhor visualização. Ele nos mostra o mínimo apresentado nos dados, o primeiro quantile, a mediana, a média, terceiro quantile e máxima. Então, são algumas informações iniciais que podemos extrair desses dados para futuras análises. Outro fator importante é a análise de localização desses pontos, já que temos coordenadas deles. Então, podemos fazer um plot simples, x por y. Vamos ler esses dados e dar um zoom que facilita a nossa visualização. Nós vemos que não é tão fácil. Essa visualização ela está totalmente fora de imagem, ela está estranha, mas dá para ter uma ideia de como nossos pontos estão distribuídos em coordenadas x e y. Então, vamos fechar. E existe outra maneira, um pouco mais organizada, que é a partir da plotagem de x por y, mas arrumadinha, com alguns fatores que defini. Então, vamos ler. Dá no zoom. E aqui nós podemos visualizar nossa área mais claramente. Aqui, o y em metros, o x em metros, e temos nossa área nas coordenadas certinhas, assim como visualizamos no software de SIG, assim como o QGIS. Então, essa é uma visualização interessante. E pronto, temos a ideia da nossa área, da espacialização da nossa área. Podemos também utilizar o pacote FBasics para ter uma ideia do comportamento dos dados. Então, se a gente rodar esse FBasics, no caso, a gente tem que selecionar aqui qual variável que é a de interesse para essa análise. Eu setei pH apenas a título de exemplo. Então, aqui nós temos o número de observações, o número de ENEs, NA são valores faltantes, valores mínimos, valores máximos, primeiro quartil, segundo quartil, média, mínima, média, mediana, soma, etc. Desvio padrão, variância. A variância é interessante, nós iremos utilizá-la mais para frente em geoestatística. Desvio padrão, silkiness, que é assimetria, e cortose. Todos esses dados nos darão mais informações sobre como está se comportando o nosso conjunto. E uma forma gráfica de fazer essa visualização é a partir do histograma, que ele é um gráfico de distribuição de frequências. E a partir dele nós temos o número de ocorrências por classe. Então vamos rodar o histograma para a gente ter uma ideia de como está comportando. Então, nós temos o maior número de ocorrências para o lado esquerdo do gráfico e um menor no lado direito. Então, nós temos uma ideia do comportamento desses dados. Vou fechar o histograma. Outra análise interessante é o box plot. Em que temos o primeiro quartil, o segundo quartil, média, limite superior, limite inferior. E além desses limites, nós temos alguns pontos. Esses pontos eles estão discrepantes do restante das ocorrências. Então, eles podem ser outliers, eles são candidatos a outliers. Só que como nós estamos fazendo análise dependente de coordenadas, então é interessante fazer análise espacializada também desse outlier. E não apenas identificação em um box plot.
Então, esses são alguns parâmetros iniciais, algumas informações iniciais que podemos retirar de um banco de dados. E para finalizar, a primeira coisa que fizemos, uma das primeiras coisas que fizemos foi plotar a área, que ficou até um pouco desconfigurada. Então, nós podemos, além de fazer a plotagem dessa área, nós podemos classificar os pontos de acordo com algum fator. No caso aqui, eu escolhi o histograma, que ele já é um gráfico de classes, então ele vai classificar a área de acordo com classes de histograma. Então, vamos rodar. E vamos plotar. Deixa eu dar um zoom. Então, aqui temos a área com pontinhos de diferentes formas, que são as classes, de acordo com os histogramas nesses pontos. Então, é isso por hoje. E até mais.